Bom, como nós já antecipamos aqui com o Favale, inclusive, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, mesmo com 12 votos favoráveis, a proposta militar do Brasil foi vetada pelos Estados Unidos. A gente chama agora o repórter David Tarso. David, boa noite para você. O que o chanceler Mauro Vieira explicou e falou sobre, de uma certa maneira, mais uma derrota brasileira, pelo menos por causa do veto americano. Bem-vindo. Exatamente, Thiago. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o Favale acabou de explicar, sobre a questão do veto, que 5 países têm direito a ele, e os Estados Unidos vetou o documento, essa resolução, que está encabeçada pelo Brasil, de justamente envolvendo esses 15 países, sob o argumento de que não há uma autodefesa, o direito de autodefesa de Israel. Por isso falta essa cláusula ali nesse documento, entre as iniciativas que estão sendo propostas, a criação do corredor humanitário, para que pessoas civis possam sair da região de conflito, para que também chegue suplemento àqueles que desejam ficar. Mas os Estados Unidos, então, vetou esse documento, essa resolução do Conselho de Segurança da ONU, justamente com esse argumento de que não há a autodefesa de Israel, não prevê isso. Por isso, no prazo de 10 dias, os Estados Unidos vai ter que fazer uma justificativa, porque desde a guerra da Ucrânia há uma nova regra para que haja essa justificativa nesses casos de veto. Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, lamentou o episódio e essa falta de consenso mais uma vez. Vamos acompanhar. Infelizmente não foi possível se aprovar essa resolução. Ficou claro uma divisão de opiniões, mas acho que do nosso ponto de vista, da nossa presidência e como governo brasileiro, fizemos todo o esforço possível para que cessassem as hostilidades e que se parasse com os sacrifícios humanos. Pois é, o embaixador russo também tinha sugerido uma outra questão para que houvesse um cessar-fogo. E Washington é contra esse cessar-fogo porque justamente não dá para ter uma autodefesa com um pedido de cessar-fogo nesse documento assinado, entre os países, entre esses 15 países. Agora, no próximo dia 24, Mauro Vieira deve articular, ele que já embarcou nesta quarta-feira rumo a Nova York, para articular com os países. Uma nova reunião, então, está prevista para dia 24, próxima terça-feira, para que, então, eles tentem chegar a um novo consenso quanto à criação do corredor humanitário e outras questões que estão previstas nesse documento, e a gente segue acompanhando. Sem dúvida. David Tarso trazendo as informações sobre o Conselho de Segurança da ONU. Até já. Bom, e agora temos nossos comentaristas para analisar todo o contexto da guerra. Dora Kramer, o Nelson Kobayashi também conosco. Dora, boa noite para você. De que maneira é possível fazer uma leitura desse veto dos Estados Unidos? De uma certa maneira, claro, a proposta do Brasil não foi para frente, mas pelo apoio de 12 países. E um veto que se restringe aos Estados Unidos, claro, o poder é total para que a proposta não vá para frente. Mas o Brasil venceu ou perdeu nessa disputa? Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Thiago, eu não falaria nem em vitória, nem em derrota, porque aquilo foi uma proposta que o Brasil fez porque está na condição de presidente nesse mês do Conselho de Segurança, e esse texto foi mexido ao longo desses dias. Quer dizer, se houvesse vitória, é conjunta, fracasso é conjunto, mas eu também, ainda assim, não usaria esses termos, porque é o seguinte, isso é o retrato da maneira como funciona esse fórum multilateral, Ele funciona assim, 15 participantes, 5 têm poder de vetos. Os interesses são cada vez mais conflitantes entre esse mundo em que não há mais só uma potência nem duas potências, não é? E essas aí estão no Conselho, naquele colegiado que pode vetar. Então, eu acho que foi o que eu pensei que fosse ser aprovado por causa da demora, mas, enfim, foi um resultado que eu não acho que sirva, isso aumenta, claro, as críticas aos Estados Unidos, mas olha, o que o Biden conseguiu ao ir lá, eu não acharia irrelevante de forma alguma, porque ele fez uma gestão usando o poderio americano que não funcionou, ou enfim, funcionou ao contrário, em outro âmbito. Ele conversou com o premier israelense,
com o ditador do Egito e ali conseguiu, vamos ver como é que isso vai ser executado. Favalli já explicou os detalhes. Conseguiu algo, gente, que é concreto, é muito mais do que uma declaração. É abertura, é a primeira vez, é a primeira brecha que tem a abertura de Israel com autorização do Egito para a chegada de ajuda humanitária. Bom, Kobayashi, boa noite. Aqui a Dora está falando do presidente americano, o peso dele nessa ida ao Oriente Médio. Bem-vindo. Muito boa noite, Thiago, Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. É um peso importantíssimo. Nós estamos falando sobre a maior potência mundial, ainda que é a dos Estados Unidos da América, e a ida do presidente diz muito. Há quem diga, os especialistas em guerra, há quem diga que só vai o presidente em último caso. Geralmente se manda um representante, um secretário, como foi o caso nessa semana, poderia ter mandado a vice-presidente, porque é preciso deixar na manga a ida da autoridade máxima. E quando o presidente norte-americano vai ao território de Israel, é para deixar clara, firme a posição dos Estados Unidos. Agora não dá para voltar atrás. A questão é, os Estados Unidos já mandou lá aqueles navios suntuosos, os maiores porta-aviões do mundo, já teve a presença do presidente norte-americano. Então, isso deixa muito clara a posição dos Estados Unidos e talvez essa participação firme dos Estados Unidos também tenha impactado numa não reação imediata dos outros países vizinhos ali. É claro que está havendo um ataque do Hezbollah, ainda tímido, porque se quisesse também intensificaria o ataque ao Estado de Israel, e em outros países também não estão tão firmes na sua parceria com o Hamas, mesmo aqueles que declararam apoio e parabenizaram o ataque do Hamas inicialmente. E talvez eles não tenham agido justamente por essa presença americana. Isso já tem dado resultado, mas, é claro, ainda tem muito a se decidir e essa presença norte-americana é muito importante para isso.